seu namorado barra marido não é a sua amiguinha. E aí, pessoas, como vocês estão? A gente vai descomplicar o complicado nos relacionamentos. E essa semana eu quero trazer essa reflexão. Eu estava fazendo uma live, uma aula no meu curso Comunicação Descomplicada, que começou na segunda-feira, dia 5, e veio um ponto. Claro, como eu estou falando de comunicação, eu estava falando das coisas que não fazem sentido e eu lembrei de uma história e eu falei, nossa, eu ainda não fiz um podcast sobre isso, quero trazer isso para vocês. Por que eu quis trazer essa frase de que o seu cônjuge, o seu parceiro, ele não é a sua amiguinha? Porque às vezes a gente tem a tendência, principalmente nós mulheres, de achar que o nosso marido, que o nosso noivo, a pessoa com quem a gente está no relacionamento, ela vai responder a certas coisas como uma amiga. E não é bem assim. Tem coisas que a gente fala para uma amiga que a gente não vai falar para o nosso marido, namorado. Exemplo, imagina se você chega aqui e você está falando, eu sempre falo assim, quando você está em um relacionamento, você sempre foca no presente e no futuro. O passado, sabe? Quando você estiver em algum encontro e o cara tá falando muito de passado, eu já fiz até, se eu não me engano, podcast, eu já falei, não, sabe? Muda o foco. Não deixa ficar no passado, porque você tem que ter essa visão de futuro e essa visão, do que vocês são agora e do que vocês querem construir, vir a ser, vir a ter. Enfim. Então imagina que você está com o seu marido e tal, e aí vocês estão conversando e você começa a falar sobre quantos caras você já dormiu, ou como é que foi a sua primeira vez. Ou então, às vezes, o seu marido é um pouco mais fechado, você quer com que ele divida mais as coisas, compartilhe mais as coisas com você. Baby, ele não é a sua amiga. Não é tão comum dos homens chegarem, sentarem e falarem dos problemas. Ah, Lívia, isso é errado, isso é coisa de homem muito, digamos assim, muito machista, muito machão, muito fingindo que é o, Pode ser, não tô aqui para ser a dona da verdade ou falar que isso é certo e isso é errado, mas o que é fato é que eles não têm muito essa necessidade ou essa espontaneidade de partilhar como nós mulheres temos. E tá tudo bem, porque é diferente. Nós temos o gênero, O homem e a mulher, a gente tem muita coisa diferente dele. E uma das coisas é essa. Mas eu quero que ele compartilhe. Então, veja o tempo dele. Veja se aquele momento é o momento que ele vai compartilhar. Eu vou te dar uma dica. O homem começa a compartilhar coisas quando ele percebe que ele tem uma parceira que não vai julgar ou que não vai agir como mãe, sabe? Agir como aquela... Não, que vai estar lá, que vai ouvir, que vai ajudar, que vai apoiar. Ele precisa ver isso em você. Eu sempre falo, esse é um dos grandes poderes da mulher feminino e muitas mulheres não fazem uso disso. E que como seria bom se elas fizessem. Então, assim, entenda que eles são diferentes, que você tem essa diferença. Se você se envolve, se você está num relacionamento com o sexo oposto, vai ter essas coisas. Vai ter. É o tal que a gente fala muito de energia masculina e feminina, que inclusive é o tema da aula da semana que vem, certo? Da semana que vem que eu estou fazendo o curso de comunicação descomplicada. Então eu quero falar um pouco disso para você entender que até nisso vai afetar a tua comunicação. Então já pense nisso, ele não é a sua amiguinha, tem coisas que você não precisa falar para ele, tem coisas que ele não vai querer ouvir também, e tá tudo bem, tá tudo bem. Isso não vai fazer com que ele te ame menos, você ame menos, isso não, sabe, tem coisas que tem assuntos
que o melhor ouvido é uma amiga e um bom copo de vinho, de café, entendeu? E não o marido. Tem coisas que não sabe, não precisa saber quem, com quantos homens você dormiu. Ou... Tem coisas que pode manter no segredo, né? Não no segredo, mas no mistério. Era isso, essa palavra que eu queria falar, não é segredo. No mistério. Então lembrem-se disso. Lembrem-se que o teu marido não vai responder para ti muitas das vezes como uma amiga sua responderia. Por isso que é tão fácil você se relacionar com uma amiga. E outra coisa, amiga, você se vê 4 horas, 2 horas, tchau e benção. Você não sabe, né? Você não está lá para ver as partes chatas. Você não está lá para ver o dia a dia. O dia a dia é marido e mulher. Por isso que é tão gostoso, por isso que é tão essa coisa de você descobrir um ao outro. Então pensem nisso, que o seu marido não é a sua amiguinha. E tá tudo bem. É por isso que você tem as colegas, tem as amigas. Ok? Na semana que vem, a gente no dia 12 vai ter uma aula especial sobre energia masculina e feminina e como isso pode impactar na comunicação. Se você ainda não faz parte do meu grupo do Telegram, entra lá no Instagram, @Livia_Ncampos, vai no link da bio e entra lá, porque tá rolando muita coisa boa, inclusive coisas mais exclusivas para quem está fazendo as aulas do curso Comunicação Descomplicada. Ok? Te vejo na semana que vem. Tchau!